Amém. Que o Senhor nos ajude a crer e também observar com atenção a palavra de Deus. Podem se sentar, irmãs. Gostaria de convidar a nossa segunda palestrante, a irmã Eliana, querida. Essa quase dispensa a apresentação, né? Porque a maioria aqui já conhece, mas não vou deixar de falar dela por isso. A irmã Eliana é mãe, avó também, bisavó. Já é tataravó? Acho que não. Mas ela tem muitos filhos, tem uma família linda. E é uma irmã estudiosa da palavra de Deus também. Serva do Senhor, piedosa, virtuosa. Uma mestra do bem. Amém. Toda a glória vai a Deus, exatamente. E que o Senhor seja glorificado pela vida dela. Já ensinou tantas mulheres e, mais uma vez, será usada pelo Senhor para nos ensinar. Que o Senhor te use, irmã, te abençoe. Muito obrigada. Está me ouvindo? Pois depois que a irmã Leda ensinou, eu acho que nem precisa mais eu ensinar. Fiquei tão feliz quando eu soube que a eleitora aqui. Tive o privilégio a conhecer essa senhora. Dá para me ouvir? Nesse prédio, se vocês soubessem que lá embaixo não tem fundamento. Alicerce firme debaixo de nossas casas e prédios. Qual é o fundamento para a nossa fé? O fundamento para a nossa fé é a palavra de Deus. Continuar estudando a palavra de Deus. E o primeiro livro na Bíblia significa origem. Nós vamos começar com a nossa origem. Deus, sendo o dono do jardim, ele deu ordem para o homem. Obrigada, irmã. Ele proibiu uma só árvore. Ele disse que podia comer de todas as outras árvores, mas não podia comer dessa árvore no meio do jardim. E por que não? Porque no dia em que você comer dela, certamente morrerás. Não era
talvez era certa, porque o salário do pecado é a morte. Deus disse que não era bom que o homem esteja só, precisava de uma auxiliadora. Então Deus tirou a costela do homem, porque é a costela que produz sangue para nosso corpo. Sabia disso? Então Deus tirou a costela do homem e formou a mulher. Quando o homem acordou da cirurgia, ele viu a sua auxiliadora, a sua esposa, varoa, porque do varão foi tomada. Ele ficou super feliz, né? Foi a própria Eva que levou o homem no pecado. Era para ela ser submissa a ele e seguir a ordem dele, mas ela tomou a frente, ela decidiu e ela levou o marido no pecado. E todos nós somos filhos do Adão e Eva, então por isso todos nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, caídos no pecado. Mesmo com essa história muito triste do primeiro homem e a primeira mulher trazer pecado para nós, Deus deu uma palavra de esperança. E Ele está falando com a Satanás que tentou e enganou a Eva. Então o Senhor disse à serpente: porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. O descendente da mulher ferirá a cabeça, né? Quando nós não gostamos de cobra, mas quando a gente vê uma cobra, a gente vai tirar na cabeça. Então, ao fazer isso, vai ferir o seu calcanhar. Então, quem é que ele está falando? Quem é esse que é maior? Um descendente da mulher que é maior do que Satanás? É o Senhor Jesus Cristo, que veio e ganhou na cruz. Não foi como se chama, defeat. Não foi perda, mas foi ganho. Aqui Jesus ganhou, não perdeu a guerra contra Satanás. Ele ganhou. Sim, foi ferida, mas ele ressuscitou no terceiro dia e ele vive hoje, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele é maior do que Satanás, ele ganhou. Devido a Adão e Eva ter perdido esse privilégio de estar dentro do jardim, Deus lançou-los fora da presença dele. Olha, tudo verde, tudo cheio de vida, e agora para onde eles vão? Como é que eles vão sobreviver? Agora vai ser difícil. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, que apoia a pregação da palavra de Deus em nossa igreja, e que nós temos homens nessa igreja que pregam a palavra de Deus muito bem. E então, vocês sabem que tem igrejas que não pregam a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 3 a 4 diz: o nosso evangelho
ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus minúsculo, o Deus Satanás, Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que eles não respondessem à luz do Evangelho. Não entender o Evangelho é ir para o inferno. É isso que esses pastores estão fazendo, levando pessoas para o inferno. Porque eles não pregam o Evangelho. E o que é o Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E ele subiu ao céu e vive lá, reinando. Então, essa é a luz do Evangelho, a glória de Cristo. O qual Cristo é a imagem de Deus. Então, Jesus Cristo ganhou na cruz por nós. E a igreja não é prédio. Esse prédio não é a igreja. A igreja são as pessoas que Deus resgatou do império das trevas. E essas são as pessoas que se chamam igreja. Então, a igreja não é prédio. A igreja são pessoas resgatadas do império das trevas. Nós sabemos que muitas vezes em o livro de Tiago, ele nos avisa a importância da nossa língua, para usar nossa língua para edificar a igreja e não destruir a igreja. Então, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Minhas irmãs, isto não pode ser assim. Nós precisamos ter cuidado com a nossa língua, porque o que está pensando aqui sai pela boca e pode edificar a igreja ou destruir. Sempre eu ensinava Tito 2 lá em Ceará, quando eu morava lá, e eu vi que as mulheres não estavam realmente vivendo como crente. Era uma vergonha para mim. Então, eu inventei esses fundamentos da fé. Então, quando você começa a construir, você coloca um tijolo aqui meio do espaço, não, você tem que fazer um fundamento, um alicerce lá embaixo para construir para cima. E qual é o fundamento da nossa fé? Qual é o alicerce da nossa fé? A palavra de Deus. Ela é nossa autoridade absoluta. Onde é que em 2 Timóteo 3,16, o quê? Vamos dizer, a escritura saiu da boca de Deus e ela é útil, ensino para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeita, mente habilitada para toda boa obra. Então, é a Bíblia que nos ensina o propósito principal da nossa vida. Qual é o propósito principal da nossa vida? Então, nós é para viver para um propósito, glorificar a Deus. E a Bíblia diz que isso começa quando a gente dobra o joelho, se humilha, confessa nosso pecado e confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Glorificar a Deus como alvo da nossa vida, como os que jogam futebol, eles têm um alvo. Glorificar a Deus deve ser o alvo da minha vida. E significa ter prazer com Deus.
primeiro passo em glorificar a Deus é um passo humilde. É um passo de eu entender que eu estou perdido e que eu preciso confessar Jesus Cristo que morreu e derramou seu sangue na cruz por mim. Filipenses 2:10. E qual é o maior mandamento? Primeiramente, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E o segundo é amar seu próximo. Então, os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus, o primeiro pedra era ensinando a gente como amar a Deus. E a segunda pedra era ensinando a gente a amar nosso próximo, como a si mesmo. Então, Efésios capítulo 5, a gente vê, pode abrir as suas Bíblias em Efésios 5. Desculpe, eu atrapalhei todas as coisas do Gerlan aqui. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo. Remindo significa compra. Compra seu tempo, não desperdiça seu tempo. Remindo o tempo. Por quê? Porque nós moramos em dias difíceis, amadas. Amadas, nós moramos em tempos muito difíceis. Devemos ficar alerta com isso. Muito, assim, atenciosa sobre isso. Nós moramos em dias maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E onde é que nós vamos achar a vontade do Senhor? Na palavra, muito bem. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Uma pessoa cheia de bebida alcoólica, a capacidade dela mental é prejudicada. Por isso Deus diz, não seja como uma pessoa que é embriagada, e sim cheia do Espírito Santo. Controlado pelo Espírito Santo. Então, em versículo 19, quais são os frutos de uma mulher controlada pelo Espírito Santo? O que vai sair da boca dela é reclamação ao marido, porque ele chegou tarde, porque ele não ajuda em casa, porque ele não ajuda com os meninos. Não, falando entre vós com salmos. O que está saindo da boca dela é salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Ela é uma mulher grata, ela agradece o marido, ela é grata a Deus pelo marido e ao Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esses são os frutos de uma mulher cheia do Espírito Santo. Então, quer dizer, é ordem aqui em Efésios para nós ser submissas, mas se eu não estou cheio do Espírito Santo, eu consigo? Então, isso é muito importante de nós
confessar nosso pecado diariamente para poder ser cheia, ou, em outras palavras, controlado pelo Espírito Santo. Então, nós já estudamos sobre a origem e propósito da mulher. Casamento é um deixar papai e mamãe e um chegar e unir-se com o marido. É um rompimento filial com um unir marital. Quando não faz isso, porque em Ceará, eu não sei, eu nunca ouvi aqui em Bahia, mas em Ceará, os pais dizem, volte para casa. Mas é vergonha. Um pai ou mãe destruindo uma união de um casal que Deus uniu, não separe o homem, a Bíblia diz. E esses pais que se chamam crentes, volte para casa, se não der certo. A origem e propósito da mulher é que ela foi para ser submissa ao marido. Ah, como eu sofri com essa palavra submissão. Porque sub, na minha ideia, era embaixo. E achei que isso significa que eu era inferior. E quem quer ser inferior? E eu morrendo com isso. E meu marido viu a minha quase falecendo com essa atitude. Então, finalmente, eu lendo um livro do John MacArthur, isso em Ceará, eu morando em Ceará, e ele disse, quando Deus criou ambos, Adão e Eva, ele fez ambos à imagem e semelhança de Deus. Ambos são iguais em valor pessoal. Mas quando ele fez, gente, ele fez o homem primeiro para ser o cabeça e a mulher depois do homem do lado do homem e para ser submissa ao homem. Então, ambos são iguais em valor, sendo feitos ambos à imagem de Deus. Ah, isso tirou aquele peso, eu fiquei tão feliz na vida. Eu vou dizer isso para todas as mulheres, para não precisar sofrer como eu sofria. Deus é quem inventou isso, ser submissa, para ter ordem em casa. Mas submissão não significa que você não tem valor nenhum. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, igual ao seu marido. Então, a mulher foi formada depois do homem, do lado do homem e para o homem. Eu quero que vocês decoram isso. A mulher foi feita depois do homem, do lado do homem e para o homem, para ser auxiliadora do homem. Isso não deve fazer você desgostosa. Mas eu fico louvando a Deus por vocês. Vocês são boas donas de casas, eu admiro. E eu não sou. E lá vem a Ritinha e a Milena para varrer a minha casa. Mas eu louvo a Deus por vocês. Bons exemplos. Então, vamos dizer todo mundo junto. A mulher foi feita depois do homem, do lado do homem, para servir o homem, ser auxiliadora dele, servir ele. E com alegria. Ele trabalha fora, graças a Deus, né, que ele sustenta a sua família. Quando ele chega em casa, é sua oportunidade de servi-lo. Então, nós mulheres somos do jeito que nós somos. É porque a Eva desobedeceu a Deus e Deus amaldiçoou a mulher. Deus amaldiçoou ela. Deus decretou mal sobre ela. Deus usa o mal para fazer o bem.
para a glória dele. E por que Deus amaldiçoou a mulher? Porque ela confiou em si mesma, né? Ela acreditou na mentira do diabo. Então, Deus está trazendo a mulher ao fim de si mesmo, para ela se humilhar e de confiar na graça e misericórdia de Deus, para ser submissa ao seu marido e criar filhos tementes nesse mundo que é difícil. Porque nós somos do jeito que nós somos, porque nós mulheres temos a natureza de querer ser o cabeça no lar e falar primeiro e ter razão. Nós temos essa natureza da Eva e nós temos que sempre nos humilhar e confessar esse pecado e lembrar que eu não sou cabeça aqui. Então, melhor eu ser mais ouvinte, saber como é que ele vai. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2, 14 e 15, Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se, aí uma condição, se ela permanece em fé, amor, santificação, com bom senso. Tem uma condição aqui. Não é só botar menino no meio do mundo, mas é para ser uma mulher de fé. E cadê a nossa fé? A palavra de Deus. Está aqui a nossa fé. A base da nossa fé é a palavra de Deus. Você não teria entrado aqui dentro com todo esse... Baixo aqui não tem base. Quanto mais importante é que nós precisamos uma base para a nossa fé. E é a palavra de Deus quem nos ensina a amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração e amar seu próximo. E o maior próximo nosso é nossos maridos. E santificação, santo significa cortar e nos separar. Ser separado do pecado e separado a Deus. Com bom senso. Essa palavra aparece em muitas formas na Bíblia. Sóbrio, temperante. Hoje a irmã falou sobre isso. E com bom senso, ser uma mulher sóbrio, temperante, controlado pelo Espírito Santo e não usar nossa língua de ferir ou falar da vida alheia. Então, como a Eva, ela acreditou numa mentira. Hoje em dia, nós temos muitas mentiras aí para ouvir. E o que é que liberta a mulher destas mentiras? É a palavra da verdade. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu louvo a Deus pelos homens dessa igreja que pregam a palavra e que as irmãs estão decorando a palavra e habitando ricamente em vocês a palavra de Deus. Então, a gente vê em Gênesis 1 que o homem e a mulher ambos foram feitos à imagem de Deus. Então, a mulher é inferior ao homem? Não.
ambos foram feitos igual à imagem de Deus. Mas em Gênesis 2 a gente vê a diferença entre o homem e a mulher. Deus fez o homem primeiro para ser o cabeça. Da mesma forma, em nosso lar, tem um cabeça, ele é nosso marido, ele manda em nós. E isso não é chato, é para nosso bem. E nos dá direção, submissão, nossa glória de ser submissa ao nosso marido. Então, agora chegamos às prioridades da mulher que Deus tem nos dado. Começar comigo, idosa. E como eu estou sentindo idosa. Então, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam. Está vendo o verbo ser? Não diz façam. Falam do ser. É o que ela é. Muito importante. Sejam sérias ou reverentes no seu proceder. Que tenham conduto reverente. Esse é o que nós não vemos no mundo. Mas que nós devemos ser mulheres tementes ao Senhor. Santos ou tementes ao Senhor. Significa a mesma coisa. Não caluniadora, que a irmã já falou para nós, que é o pecado de Satanás. Ele era profano. E então, isso significa diabo, não ser diabo. Então, quando a gente escuta uma fofoca, de parar a fofoca agora e não transmitir para outra pessoa. Satanás é o acusador dos irmãos. Então, não seja como o que fala mal da vida alheia. Acusando outras pessoas. Se alguém está no pecado, o que é que a Bíblia nos ensina a fazer? E falar com ela. Não fala dela com outras pessoas, fale com ela. Não escravizados a muito vinho. Isso significa não ficando aí à mesa bebendo e bebendo. Perca a sensibilidade, tenha pleno domínio das faculdades mentais para cumprir os propósitos de Deus. Esperta. Mais outra vez, usa o verbo ser, que fala do que nós somos, que sejam mestras do bem. Então, é como a mais velha, o privilégio de ser uma professora para ensinar a palavra de Deus para as irmãs. Prazer. Em vez de fofocar ou insensibilizar, as mulheres mais velhas devem dedicar-se a treinar. E eu gostei como a irmã também viu na sua Bíblia, em nossa Bíblia não tem, mas eu procurei no grego e vi que tem sóbrio, um treinamento das mais jovens, o que é excelente, é ser sóbrio, uma mulher temperante, que controle os pensamentos e a língua e como ela usa seu tempo. Ela é prudente. Outra palavra que explica essa palavra de sóbrio.
muito importante. A fim de que, qual é a necessidade de a mulher mais velha ser assim? A fim de instruir as jovens recém-casadas a serem sóbrios. Esse é o que não tem na nossa Bíblia e eu descobri. As mulheres idosas devem treinar as mais jovens na arte de domínio próprio. Ser sóbrio é domínio próprio. Dominar meus pensamentos, dominar as palavras que saem da minha boca. Prioridade é amar o marido. E nossos filhos sabiam que o relacionamento entre pai e mãe era prioridade e que eles eram secundários. Eu não sei como é aqui em Bahia, mas em Ceará, as mães amam seus filhos mais do que seus maridos. Isso é muito difícil para ter uma família que honra a Deus, que ela cria filhos que faltam respeito com o pai. Então, ser uma mulher que ama o marido é ser mulher totalmente devotada ao marido. O amor não é emoção, é um compromisso incondicional. Casamento não é vestido ou bolo ou bebidas. Casamento é uma aliança entre marido e esposa diante de Deus, que Deus une duas pessoas em um só. E um é o único número que não pode ser dividida. Por isso Deus odeia divórcio. Porque assim você está rompendo uma aliança que foi feita diante de Deus. Deus odeia divórcio. E ele disse: o que Deus une, não separe o homem. Então, qual é a primeira qualidade do amor? Paciência significa pavio longo. Custa para explodir. Paciência é essencial em amar nossos maridos. Ter paciência. É constante e não se zanga com o mal feito a ele. O amor sofre caladinho, injustamente, e não dá prazo para Deus. Deus, tira isso de mim. Não, o amor é paciente. E quando ele lhe faz o mal, devolve o bem. Devolve o bem para ele. O amor não é vingativo. O amor devolve o bem para aquele que lhe faz o mal. Pagar o mal pelo bem é ser criminoso. Pagar o mal pelo mal é justiça. Pagar o bem pelo bem é social. Você me dá um presente e eu lhe dou outro, isso é fácil. Mas pagar o bem para quem lhe fez o mal é amor. E Jesus Cristo fez isso na cruz por nós. O amor também não arde em ciúmes. O amor está satisfeito com a maneira que Deus age na sua vida. Se nós não estamos satisfeitos, então nós estamos dizendo que Deus errou. Que eu não estou gostando. Não, Deus não muda. Ele não faz nada errado. Ele
faz todas as coisas, a Bíblia diz, para nos conformar à imagem do seu Filho. E aquelas lapidações dói, né? Quando ele tem que lapidar em nossas vidas para nos aperfeiçoar, para glorificar Ele, dói. O amor é humilde. O amor não se ufana. O amor não se gaba, exaltando a si mesmo para rebaixar o outro. O amor é humilde. O amor é reverente, respeitável. O amor não se ensoberbece. O amor não humilha o outro com sua atitude. Ah, eu sei melhor do que você. Eu sei mais. É pronto para ouvir. E o amor é educado. O amor não se conduz inconvenientemente. O amor não envergonha o outro ou incomoda o outro. Isso me lembra de Jesus Cristo, a noite que ele foi traído. O que é que era para ter preparado uma pessoa para lavar os pés, que era essencial. Andando pela areia e a terra, sujavam os pés. Então, ele sempre, como costume, recebia a pessoa com água e toalha, lavava os pés e enxugava. Mas os discípulos não haviam lembrado de fazer isso, então quem é que fez? Jesus se humilha. Ele assume a posição do escravo. O amor não procure os seus interesses, o amor pergunta: o que eu posso fazer para você sentir amado por mim ou sentir bem? O amor é manso e tranquilo. O amor não explode. O amor não se exaspera. O amor não é irritado ou nervoso. O amor é manso, tranquilo para servir. O amor não fica com o calculador. Ah, de novo! De novo, e ele fez isso de novo. Não. O amor cancela, livre para perdoar. O amor não se ressente do mal. O amor cobre o pecado do outro em vez de ficar registrando. Ah, de novo. E o amor não coloca na frente do jornal as más notícias. O amor não se alegra com injustiça. Não vive desfrutando o pecado escondido. Ah, agora eu peguei ele no... Não, aconteceu comigo. Tinha essa mulher na igreja nos Estados Unidos e ela queria tanto sair desse casamento. E um dia ela achou um bilhete na roupa dele e isso fez ela alegre. Ela se alegrou com a notícia que o marido estava tendo relações com outra mulher. Isso alegrou ela? Alegrou. Ela achou o passaporte para ela sair desse casamento. O amor não faz isso. O amor é convicto da palavra da verdade. O amor regozija-se com a verdade. O amor combina a sua vida com a sua fé na palavra de Deus.
é sofredor. O amor tudo sofre. Não, desculpa. Muita gente corre para a farmácia para botar remédio para acabar com a dor. Eu prefiro sentir a dor do que fazer isso. Ou essa igreja que diz, pare de sofrer, vai para ela, que lá você vai parar de sofrer. Todo mundo quer acabar com o sofrimento. Todos sofremos. Gente, o amor tudo crê. Tudo crê em Deus. O amor não suspeita e corre para denunciar o marido. O amor não acredita em conversa. O amor não leva mal. E mesmo que o marido esteja errado, o amor perdoa-lo. O justo viverá pela fé e não pela vista. O amor é um abrigo para pessoas chegar e sentir confiança. Eu posso falar com ela porque eu sei que ela não vai dizer para mais ninguém. Não, eu estava lá em Canidé, na nossa igreja bíblica lá, e eu estava dizendo para uma mulher, eu louvo a Deus pelas irmãs da nossa igreja, elas não são fofoqueiras. E essa mulher diz, pensa que elas fofocam na sua presença? Elas são fofoqueiras sim, elas escondem de você. Então, não existe limites da sua fé. O amor crê na pessoa e na sua dignidade, sem duvidar a sua integridade. O amor é esperança. O amor tudo espera, a Bíblia diz. Eu posso fazer meu marido me amar? Pode não. Eu posso fazer isso um alvo meu? Posso, mas eu vou ficar frustrada. Melhor não fazer. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso amá-lo. Esse é meu dever, de amá-lo. Eu posso submeter a ele, eu posso respeitá-lo, eu posso entregar meu direito de ser amado ao Senhor. Se ele quiser me dar, eu recebo, mas se ele não quiser fazer meu marido me amar, espero no Senhor. Deus pode fazer meu esposo me amar, só ele. Pode, então, eu vou fazer o quê? Esperar no Senhor e na vontade de Deus, e não na minha. Seja uma santa mulher, 1 Pedro 3:5, como a Sara, e não seja exigente. Seja como aquela mulher virtuosa. O amor não é impelida ou impulso, nem agitada pelas circunstâncias. O amor tudo espera. Calada. E o amor, resumido, agora terminando, é fiel até o fim. O amor tudo suporta. Então, quando fala em Tito, mulheres, ama seu marido, vai para 1 Coríntios 13 para ver. Estou amando ele. Efésios 5:24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa deve se sujeitar em quantas coisas? Submissão é em tudo. Ao seu próprio marido, como a igreja é submissa ao Senhor Jesus Cristo. Olha,
a comparação entre a igreja e a dona da casa, a esposa. A Bíblia chama a igreja a esposa de Cristo. O marido ocupa o mesmo lugar com sua mulher que Cristo ocupa com sua igreja. A mulher deve ser fiel em tudo, de confiança, que pode contar com ela. Ela cumpre a sua palavra, como a Priscila, que trabalhava junto com o marido dela, Áquila, e o apóstolo Paulo. Eles faziam, para ter trabalho, tendas, porque pessoas dormiam escondido dos romanos em tendas. Então, eles eram chamados cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela vida de Paulo, arriscaram a sua própria cabeça. Então, nós devemos ter sérias em seu proceder. O que quer dizer sérias no seu proceder? No seu modo de pensar e se comportar, a mulher deve agir numa maneira apropriada à santidade, porque ela é semelhante ao sacerdote que prestava serviços cultuais a Deus, fazendo seus deveres sagrados. Aquele sacerdote, quando ele entrava na presença de Deus, você acha que ele entrou de qualquer jeito? Ele ia morrer lá dentro. E também nós, mulheres, temos essa sagrada chamada de ser santas. E nós devemos entender que santa significa cortar e separar do pecado e separar somente a Deus. Ser mulheres de respeito ou reverente, augusto, tudo isso significa a mesma coisa. Os 15, 18, mas o que sai da sua boca vem de onde? Isso é que contamina o homem. As palavras que saem da nossa boca contamina. Se lembra quando Moisés estava guiando as pessoas pelo deserto em rumo à terra prometida? O irmão dele, Arão, e a Miriam estavam com ele. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita. Moisés havia casado com uma mulher que não era hebraica, era cusita. E Arão, o irmão de Moisés, e a Miriam, que era irmã de Moisés, falaram: ele casou com uma cusita. Então, o Senhor Deus ouviu. Deus ouviu. Então, eles dois estão questionando. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Só ele que fala as palavras de Deus. Ele não falou por nós também?
E a Miriam imediatamente foi atacada com lepra, uma doença horrível. Mas a minha pergunta é, e Arão não falou também? Porque ele não foi atacado com lepra. Não, ele não ganhou o castigo. Quem ganhou o castigo foi a mulher que achou que ela podia falar por Deus. Não fala pela boca da mulher. Então, o Senhor disse, ouvi agora as minhas palavras, agora você vai me ouvir. Para ela. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e Miriam achou-se leprosa. Então, amadas, eu não sei, eu nunca ouvi vocês fofocando, mas Deus sabe. E Ele tem uma ordem aqui em 1 Coríntios 6 e 10. Nem maldizentes herdarão o reino de céus. Uma fofoqueira não entra no reino dos céus, porque é ser diabo. Não maldizente significa diabo. Apocalipse 12 chama ele isso. De acusar, de criticar, fofocar. Tudo isso é o que o diabo faz. E nesse mundo a gente passa por crises. Criando filhos nesse mundo, ou perdendo a casa, entrando em crises financeiras. A mulher deve ser temperante em todos os meios que ela usa para amenizar suas frustrações e satisfazer as suas necessidades básicas. É qualidade importante para nós mulheres. Temperante, sóbrio, daí aquela palavra sóbrio. Domínio próprio. Quer dizer não alcoólica. Bom senso, juízo sábio. Ele diz, é necessário que nós sejamos temperantes. Da mesma sorte, quanto às mulheres em 1 Timóteo 3:11, foi aquele. Ali foi. Então, a primeira ordem aqui em Tito 2 é amar seu esposo. E o segundo é amar seus filhos. Em Ceará, logo cada um ria comigo e diziam não, eu não amo meu marido, eu amo meu filho. Esse menino, eu vi isso. Essa menina veio de mim e ela vai ficar comigo. Esse homem, eu não sei de onde ele veio e ele pode ir embora. Ela já havia botado ele para fora, mas era uma cantiga dela que ela citava. E era não somente ela. Os cearenses amam seus filhos mais do que eles amam seus maridos. Nossos filhos sabiam que eles eram lá embaixo. E eu amava o pai deles. E até hoje eles sabem isso. E amarem a seus filhos. O amor aos filhos se baseia na emoção. É responsabilidade da mãe se derramar na vida dos filhos para que cresçam no amor de Cristo. Então, eles têm que entender que
papai e mamãe amam um ao outro e que eles não podem atrapalhar o relacionamento entre pai e mãe. A serem sensatas. O que quer dizer isso? Discretas, moderadas, fazer decisões sábias. Essa palavra honesta é muito antiga, significa casta, que quer dizer modesta ou pureza moral. Então, 1 Timóteo também usa essa palavra. Conserva-te a ti mesmo puro, Timóteo. Paulo disse para Timóteo. Ser boas donas de casas. As mulheres da minha igreja são boas donas de casa. Quer dizer que trabalham em casa. Graças a Deus. As missionárias lá chegaram em casa tão envergonhadas. Elas disseram, descalça na casa da Laísa, eu vi que todo mundo estava descalça. As donas de casas e elas limpam o chão. Louvo a Deus por vocês todas. Vocês são boas donas de casa e vocês também são hospitaleiras. Que trabalham em casa. Significa que é a guarda da casa. Não desperdiça aquilo que o marido trabalhou e comprou e botou dentro de casa. Isso é uma boa dona de casa, que atende ao bom andamento da sua casa. A mulher da Provérbios 31. Ela é a guarda da casa, exercitando a hospitalidade. Ela é bondosa, que faz o bem. A mulher do Provérbios 31, que estendia a mão aos aflitos, eu vou parar. Sujeita ao marido. O saco é grande. É um termo militar que significa arranjar. E a mulher não submete ao marido se ela não se coloca embaixo da autoridade do seu marido, então toda essa sociedade vai ficar de mal a pior e vai destruir a família. O segredo é a mulher ser submissa ao seu marido com respeito. E aí a família vai bem. Só tem uma cabeça. Olha aí meu corpo. Confusão. Então, cala a sua boca e seja submissa ao seu marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Se a gente não é submissa ao nosso marido, nós vamos difamar o nome de Deus. E vocês que são casados com um homem não crente, é a forma de vocês ganhar ele para Cristo pela sua submissão. A Bíblia diz em 1 Pedro 3. Sabe, porém, os homens serão egoístas. Isso significa, egoísta significa... Então, não vamos ser isso. Vamos ser mulheres que amam a Deus, amem nossos maridos e, em terceiro lugar, amem aqueles meninos com a vara.
meu filho fez essa nó na planta. Quando foi que ele fez esse nó na planta? Bem verde, né? Então ele deixou crescer e agora você desmancha? E eu quero saber, quando é que você vai disciplinar seu filho? Quando é que você vai ensinar seu filho a ouvir a sua voz? A primeira e única voz. Não chama 2 vezes. Porque se você chama, um dia ele vai correr para a rua, um carro vai passar por cima dele, porque ele é acostumado de ouvir você dizer, Timóteo. Não faça isso. Só diz Timóteo uma vez e depois é dor, se ele não atende à sua voz. E você salva a vida do seu filho. Orar. Ó Senhor Deus, muito obrigada pela sua palavra que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos ser mulheres que adoram ao Senhor em primeiro lugar e somos submissas aos nossos maridos e também criar nossos filhos no temor do Senhor. Então abençoe as nossas irmãs com a sua palavra, edificando elas, sendo as esposas excelentes para amar seu marido e ser submissas a ele, e os seus filhos ver essa união do papai e mamãe e respeitá-los, e também ouvir as vozes do papai e mamãe e sejam salvos cedo nas suas vidas. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo e para a sua glória. Amém.